A história da dominacal espanhola sobre os povos maias, que se desenrolou entre os séculos XVI e XVII, representa um dos capítulos mais longos e violentos da conquista do continente americano. O objetivo principal dessa empreitada era submeter ao domínio da coroa espanhola uma das civilizações mais avançadas do México pré-colombiano. Durante esse período, os maias se viram diante de adversários e recursos bélicos completamente desconhecidos em sua realidade. Desde bestas e espadas de aqua até armas de fogo, passando por cavalos e cais de guerra de grande porte. Como não dominavam a metalurgia, os indígenas dependiam de armas fabricadas com materiais encontrados na natureza, como a obsidiana e o sílex. Além disso, faltava-lhes experiência em táticas e organização militar, algo que as potências europeias já haviam aperfeiçoado ao longo de séculos. Este relato se dedica a explorar a conquista sangrenta dos territórios maias pelos espanhóis, um processo marcante e perturbador na história da colonização do México. Antes de mergulharmos nos detalhes, é importante entender o cenário geográfico onde essa civilização floresceu. Os maias ocupavam uma vasta região que abrangia o norte da América Central e o sudeste do México, incluindo a península de Yucatán, áreas da Guatemala e Belize, além de porções de Honduras e El Salvador. No território mexicano atual, seus domínios se estendiam pelos estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco e Chiapas. A península de Yucatán oferecia acesso estratégico ao Golfo do México, ao norte e oeste, e ao Mar do Caribe, a leste. A maior parte dessa área é formada por uma planície extensa, com poucas elevações. As regiões norte e noroeste recebem menos chuvas que o restante da península e possuem um solo calcáreo e poroso, incapaz de reter água. Já a porção nordeste é caracterizada por pantanos cobertos por densa vegetação. Mais ao sul, na região do Petén, hoje pertencente à Guatemala, a paisagem é dominada por uma planície kárstica repleta de florestas, com solos variados e uma rede de pequenos rios e pantanos sazonais como principais fontes de água doce. No centro do Petén, uma cadeia de 14 lagos se destaca, sendo o Petén o maior deles. Ao sul desses lagos, uma vasta savana se estende, elevando-se gradualmente em direção às terras altas da Guatemala. As florestas cobrem o norte de Belize, o sul de Campeche, grande parte de Quintana Roo e uma faixa do sul de Yucatán. Mais ao norte, a vegetação se torna mais baixa, composta por arbustos. Chiapas, no extremo sudeste do México, possui uma costa de 260 quilômetros no Oceano Pacífico e duas importantes cadeias montanhosas, as Montanhas Centrais e a Sierra Madre de Chiapas, separadas por uma depressão central onde corre o rio Grijalva. O Planalto Central de Chiapas se eleva abruptamente ao norte do Grijalva, alcançando até 2.400 metros de altitude, e desce de forma gradual em direção à Península de Yucatán. Na extremidade leste das terras altas centrais, a selva lacandona ainda preserva parte de sua exuberância original. Esse era, em linhas gerais, o território onde a cultura maia se desenvolveu. Quando os espanhóis chegaram ao Novo Mundo, a civilização maia já existia há milênios e havia passado por períodos de ascensão e declínio de grandes centros urbanos. Diferentemente dos astecas, os maias nunca formaram um império unificado, mas sim uma rede de cidades-estado, semelhante à organização política da Grécia Antiga. As primeiras grandes cidades maias surgiram na região do Petén, no sul da península de Yucatán, durante o período Cretácico Médio, tornando-se o coração da cultura maia no período clássico, entre os anos 250 e 900 da Era Crista. No início do século X, as principais cidades do Petén entraram em colapso, um evento conhecido como o Colapso Maia. Apesar disso, a região manteve uma presença maia significativa durante o período pós-clássico, com populações concentradas ao redor de fontes permanentes de água doce. Em Tabasco, por volta do ano 1000 AC, os maias fundaram La Venta, considerada a cidade mais antiga de que se tem registro. Mais tarde, floresceu em Tabasco o povo maia Chontal, que desenvolveu uma extensa rede comercial por terra, rios e mar, conectando a península de Yucatán ao Planalto Mexicano e as terras altas de Chiapas e Guatemala. Os Chontales controlavam rotas comerciais que circundavam a península de Yucatán, desde a Laguna de Terminos, em Campeche, até a costa atlântica da Guatemala, chegando a Honduras. Às vésperas da chegada dos espanhóis, as terras altas da Guatemala abrigavam várias cidades maias poderosas. Nos séculos anteriores, os quiches haviam formado um pequeno império, mas, no final do século XV, os caciques fundaram um novo reino no sudeste do Planalto,
com capital em Ixinchi. No centro de Chiapas, diversas etnias maias, incluindo os Tzotzils, dominavam a região. Nas terras próximas ao Pacífico, a área de Soconusco abrigava várias comunidades maias e servia como ponto de ligação entre o centro do México e o norte da América Central. No entanto, essa região caiu sob o domínio da Tríplice Aliança Azteca no final do século XV e passou a pagar tributos em cacau. A planície costeira do Pacífico, no oeste da Guatemala, era controlada pelos maias quiches, enquanto a porcal oriental era ocupada por povos nomades, como os pipilis e os chincas. Os antecedentes da conquista remontam a 1492, quando Cristóvão Colombo chegou ao continente americano, dando início à colonização do território, primeiro em nome da Coroa de Castela e, depois, do Reino Unificado da Espanha. Nas primeiras décadas após a chegada dos europeus, os espanhóis se estabeleceram nas ilhas do Caribe, usando Cuba como base para suas expedições. Foi de lá que Hernán Cortés partiu para conquistar o México. Em 13 de agosto de 1521, a cidade de Tenochtitlan, capital do Império Azteca, caiu diante das forças de Cortés, que contou com o apoio de povos indígenas subjugados pelos aztecas. Em menos de 3 anos, os espanhóis dominaram grande parte do México, estendendo suas campanhas até a região de Tehuantepec, o sul. Em 1535, foi criado o vice-reino da Nova Espanha, que abrangia vastos territórios, desde areias que hoje fazem parte dos Estados Unidos até a América Central e o Caribe, incluindo o México e as regiões maias. Os conquistadores espanhóis eram, em sua maioria, aventureiros voluntários que não recebiam salário fixo, mas sim uma parte dos espolios obtidos nas campanhas. Esse modelo de conquista, aliado à superioridade tecnológica e militar, foi decisivo para a dominação dos povos indígenas do botim obtido durante as conquistas, composto principalmente por ouro e prata. Os conquistadores também recebiam terras e o direito de explorar a mão de obra indígena. Muitos desses espanhóis eram soldados com experiência militar adquirida nas guerras europeias. Na região maia de Yucatán, encontraram um cenário de fragmentação política que, por um lado, dificultou a conquista, mas, por outro, acabou favorecendo os invasores. As rivalidades internas entre os caciques locais foram habilmente exploradas pelos espanhóis, que ainda contavam com a vantagem decisiva de seu armamento superior. As táticas de combate e as armas dos europeus eram radicalmente distintas das utilizadas pelos povos indígenas. Enquanto os maias e outros grupos americanos dependiam de arcos, flechas e lancas com pontas de obsidiana, os espanhóis dispunham de um arsenal muito mais letal. Entre suas armas de fogo, destacavam-se os arcabuzes, mosquetes e canhões, que causavam terror entre os nativos, que nunca haviam visto algo semelhante. Além disso, os conquistadores contavam com o apoio de cães de guerra e cavalos, animais desconhecidos na América Oriental. A cavalaria espanhola representou uma vantagem estratégica decisiva. Os cavalos permitiam deslocamentos rápidos no campo de batalha e serviam como plataformas móveis de ataque, enquanto os guerreiros montados, protegidos por armaduras, podiam golpear os adversários com espadas e lanças de aço. Outra inovação tecnológica trazida pelos espanhóis foi a besta, uma arma que consistia em um arco montado sobre uma estrutura reta, capaz de disparar pequenas flechas chamadas virotes. Embora pareça simples, a besta era o resultado de séculos de aperfeiçoamento, tendo suas origens na China antiga. Considerada uma ponte entre o arco tradicional e as armas de fogo, ela perdeu o espaço com o surgimento do arcabuz entre os séculos XV e XVI. No entanto, por ser mais barata e fácil de produzir, continuou desempenhando um papel importante nas campanhas militares. Hernán Cortés, por exemplo, chegou ao México com 32 besteiros, que participaram ativamente da conquista de Tenochtitlan. Em suas expedições, os espanhóis levavam armeiros especializados, responsáveis por fabricar novas bestas, reparar as danificadas, esculpir os virotes em madeiras resistentes e forjar suas pontas metálicas. Na expedição de Cortés, essa função coube ao armeiro. Português Sebastião Rodrigues. Mosquete, por sua vez, representou uma evolução significativa em relação ao arcabuz. Enquanto este último tinha um alcance efetivo de cerca de 50 metros, o mosquete podia atingir alvos a até 100 metros, graças ao seu cano mais longo e pesado, que media até 1,5 metros. Por ser uma arma robusta, exigia o uso de uma forquilha para apoio durante o disparo, garantindo maior precisão. Inicialmente, o mosquete era considerado uma peça de artilharia portátil, enquanto o arcabuz era classificado como arma leve. Seu sistema de ignição, inicialmente baseado em mechas, foi substituído no século XVII por um mecanismo de pederneira que aumentou a segurança e a velocidade dos disparos. Embora os espanhóis tenham começado a conquista do México utilizando apenas arcabuzes, logo incorporaram mosquetes, aproveitando sua maior potência e alcance. Os maias, por outro lado,
Não possuíam tecnologias como a roda funcional ou a metalurgia do ferro e do aço, o que os colocou em clara desvantagem. Além disso, a maioria de seus guerreiros não eram soldados profissionais, mas agricultores que, em tempos de guerra, deixavam suas plantacões para lutar. Ainda assim, os combatentes maias eram disciplinados e participavam regularmente de treinamentos e simulacros. Todos os homens adultos eram elegíveis para o serviço militar e, quando um conflito eclodia, eram reunidos sob o comando de líderes designados. Para os maias, a guerra não visava aniquilar do inimigo, mas a captura de prisioneiros para sacrifícios religiosos, a obtenção de tributos e a conquista de territórios. As armas utilizadas pelos maias incluíam arcos e flechas, além de espadas de madeira com lâminas de obsidiana afiadas, semelhantes a Macuauhitla asteca. Seus guerreiros usavam armaduras feitas de algodão endurecido, que impressionaram os espanhóis pela eficácia e acabaram sendo copiadas. Também empregavam escudos de couro ou madeira, reforcados com peles de animais e decorados com plumas. Suas táticas de combate privilegiavam emboscadas e ataques surpresa, o que representou um desafio constante para os conquistadores. Para neutralizar a cavalaria espanhola, os maias cavavam fossos profundos nas trilhas, camuflados com folhagens e estacas afiadas no fundo. Essa estratégia resultou na morte de muitos soldados e cavalos, enfraquecendo as forças invasoras. Além das batalhas, outro fator decisivo para a conquista espanhola foi o impacto devastador das doenças trazidas do velho mundo. Os espanhóis introduziram no novo mundo enfermidades como a variola, o sarampo e a gripe, as quais se somaram à febre amarela e o tifo, causando um impacto devastador na população maia. Como os povos nativos não possuíam defesas imunológicas contra essas doenças do velho mundo, suas aldeias, cidades e exércitos foram dizimados antes mesmo que as primeiras grandes batalhas fossem travadas, tornando-se um fator decisivo a favor dos conquistadores. Estimativas modernas indicam que as epidemias reduziram a população indígena em até 75%. Relatos maias sugerem que, no mesmo ano em que os espanhóis chegaram ao centro do México, a variola já se espalhava pelos atuais estados de Veracruz, Morelos, Puebla, Michoacán e Oaxaca. Doenças pulmonares, incluindo a tuberculose, também contribuíram para o drástico declínio populacional. Essas enfermidades avançaram pela península de Yucatán entre 1520 e 1530, com surtos recorrentes ao longo das décadas seguintes. Com a introdução da malaria, as regiões mais úmidas da península se despovoaram rapidamente após a conquista. No primeiro meio século de dominação espanhola, a população indígena do nordeste de Yucatán foi praticamente aniquilada. No sul, as condições naturais do Petén e de Belize favoreceram a rápida disseminação da malaria, enquanto em Tabasco registrou-se uma redução populacional de cerca de 90%. Causada principalmente pela variola, sarampo e disenteria. Um exemplo marcante desse colapso demográfico ocorreu em Tayazal, uma das últimas cidades indígenas americanas a ser conquistada pelos espanhóis. Em 1697, a cidade abrigava cerca de 60 mil habitantes. Apenas 10 anos após o domínio colonial, esse número caiu para menos de 8 mil. Entre as armas utilizadas pelos povos mesoamericanos, destacava-se o macuauhito, conhecido também como macana em algumas regiões. Tratava-se de um bastal de madeira com lâminas de obsidiana afiadas incrustadas em suas bordas, funcionando como uma espada serrilhada. Embora associado principalmente aos astecas, os maias também empregavam uma versal semelhante. O macuauhito media entre 90 e 120 centímetros de comprimento e cerca de 8 centímetros de largura. Em suas laterais, eram feitos sulcos onde as lascas de obsidiana eram fixadas com resina ou outros adesivos naturais. Em alguns modelos, as lâminas eram dispostas de forma contínua, enquanto em outros havia espacos entre elas. Essa arma podia ser manejada com uma ou duas mãos. Quando empunhada com ambas, alcançava a altura de um homem e era capaz de infligir ferimentos profundos e extremamente dolorosos. Sua eficácia era alta, não apenas pelo corte imediato, mas também pelas infecções que se seguiam, elevando consideravelmente a taxa de mortalidade entre os atingidos. O primeiro contato registrado entre europeus e maias ocorreu em 1502, durante a quarta viagem de Cristóvão Colombo, em 30 de julho daquele ano, enquanto explorava as proximidades da ilha de Guanaja, no atual arquipélago hondurenho, o navegador enviou seu irmão Bartolomeu Colombo para investigar a região. Durante a expedição,
Bartolomeu avistou uma grande canoa maia proveniente de Yucatán, carregada de mercadorias valiosas e tripulada por indígenas ricamente vestidos. Os espanhóis confiscaram parte da carga e mantiveram o capital da canoa como intérprete, permitindo que o restante da embarcação seguisse viagem. Esse episódio marcou o início das interações entre os dois povos, embora o roubo das mercadorias possa ter se espalhado entre as comunidades maias do Caribe, gerando desconfiança em relação aos estrangeiros. Na mesma época, surgiram profecias entre os maias do norte sobre a chegada de homens barbudos, enviados por Kukulkan, a serpente emplumada, divindade associada ao retorno de um ciclo cósmico. Em 1509, Pedro de Valdivia navegou pela costa da América Central na caravela Santa Maria de la Barca, mas a embarcação naufragou após colidir com um recife na costa da Jamaica. Dos 20 sobreviventes, incluindo Valdivia, Jerônimo de Aguilar e Gonzalo Guerreiro, alguns conseguiram alcançar a península de Yucatán em botes improvisados. Após 13 dias no mar, com a morte de vários companheiros, chegaram à terra firme, onde foram capturados pelo Alacho Unique, senhor local de uma comunidade maia. Os espanhóis foram tratados como prisioneiros e, segundo relatos, o capitão Valdivia e 4 de seus homens foram sacrificados e devorados em um ritual canibal. Guerreiro e Aguilar, porém, tiveram suas vidas poupadas, embora fossem mantidos como escravos e engordados para um futuro banquete. Determinados a escapar, conseguiram fugir e acabaram sob o domínio de outro senhor maia, que também os escravizou. Guerreiro adaptou-se à vida entre os maias, casou-se com uma nobre local e tornou-se um líder militar, lutando ao lado dos indígenas contra os espanhóis. Aguilar, por sua vez, foi resgatado anos depois por Hernán Cortés e serviu como intérprete durante a conquista do México. A exploração sistemática das costas de Yucatán e Tabasco teve início entre 1517 e 1519. Em 1517, Francisco Hernández de Córdoba partiu de Cuba com uma pequena frota e chegou à península de Yucatán. Devido à pouca profundidade das águas costeiras, os espanhóis utilizaram canoas para desembarcar e estabelecer contato com os povos locais. Próximo a Champotón, em Campeche, ocorreu um violento confronto entre os maias e os invasores, resultando na morte de cerca de 50 espanhóis. Hernández de Córdoba, gravemente ferido, retornou a Cuba e relatou suas descobertas ao governador Diego Velázquez. No ano seguinte, em 1518, Juan de Grijalva liderou uma expedição ao rio Tabasco e desembarcou em Potonchan, onde se encontrou com o cacique local. Em 1519, uma nova expedição, composta por 11 navios e 500 homens, partiu de Cuba sob o comando de Hernán Cortés. Entre os integrantes estavam figuras que se tornariam celebres na conquista, como Pedro de Alvarado, Diego de Ordaz, Cristóbal de Olid, Gonzalo de Sandoval, Francisco de Montejo e Bernal Diaz del Castillo. Em Tabasco, Cortés fundou a vila de Santa Maria de la Victoria, primeira povoação espanhola em solo mexicano, marcando o início da colonização efetiva da região. Em 1522, Cortés enviou emissários mexicas às terras baixas de Chiapas para explorar a região de Soconusco. Durante a expedição, os enviados encontraram representantes dos Xeles e Caciqueles, 2 poderosos reinos maias que demonstraram interesse em se submeter ao domínio espanhol. Convencido pelos aliados de Soconusco de que esses grupos não representavam a ameaça, Cortés decidiu agir. Em 1523, despachou uma força militar composta por cerca de 300 espanhóis e milhares de guerreiros nativos, sob o comando de Pedro de Alvarado. O exército incluía veteranos experientes da conquista de Tenochtitlan, além de artilharia e cavalos. Alvarado foi recebido pacificamente em Soconusco, onde os líderes locais juraram lealdade à coroa espanhola. Em 1524, a região já estava completamente pacificada. Contudo, devido à crescente importância econômica do cacau, os espanhóis evitaram deslocar a população das plantações existentes, pois um novo cultivo demorava até 5 anos para atingir a maturidade. Essa estratégia diferenciou Soconusco de outras áreas de Chiapas, onde os nativos enfrentaram riscos de realocação forçada. Entre 1524 e 1525, Cortés liderou uma expedição terrestre rumo a Honduras, atravessando Tabasco, o sul de Campeche e o reino Itzanupete. O objetivo era submeter Cristóbal de Olid, que havia se rebelado após ser enviado para conquistar a região. Em dezembro de 1524, o contingente espanhol, formado por 140 homens e 3.500 guerreiros nativos, adentrou o território maia em Tabasco. Após superar inúmeras dificuldades, incluindo a travessia do rio Usumacinta, os espanhóis chegaram a Tuxpan, que encontraram queimada e abandonada. Para prosseguir, construíram uma ponte e alcançaram Calakmul, no sul de Campeche. Em 5 de março de 1525,
Cortes e seus homens deixaram Calakmul e seguiram para a margem norte do lago Petenita. Antes de continuar, o comandante espanhol deixou uma cruz e um cavalo manco, que os maias locais passaram a reverenciar como uma divindade, embora o animal tenha morrido pouco depois. A Espedical prosseguiu pelas encostas ocidentais das montanhas maias, reduzida a algumas centenas de sobreviventes. Ao chegar ao vale de Amatique, Cortes recebeu a notícia de que Olida havia sido executado por seus próprios homens. Decidiu então retornar por mar ao México, graças a navios enviados de Santa Maria de la Victoria. A conquista de Tabasco, entre 1518 e 1564, foi um marco estratégico para a expansão espanhola na Nova Espanha. Em 1516, o território foi explorado por Juan de Grijalva e em 1519, Cortes derrotou os maias chontais na Batalha de Ceuta. Em 1528, o adelantado Francisco de Montejo, o Velho, chegou a Tabasco com o objetivo de povoar a região e avançar sobre Yucatán, contando com a ajuda de Alonso de Ávila para abrir um caminho seguro a Chiapas. Entre 1540 e 1550, novas campanhas militares foram lançadas para submeter Tabasco, com resultados limitados. A estratégia mudou então para o povoamento, com a fundação de vilas que cercaram os nativos rebeldes. Somente em 1564, após quase meio século de conflitos e inúmeras expedições, os espanhóis conseguiram dominar os indígenas de Chicalango, os últimos a resistir em Tabasco. Nesse período, as doenças trazidas pelos europeus já haviam dizimado grande parte da população nativa. Em 24 de junho de 1564, com o território pacificado, Diego de Quijada fundou Vila Carmona, a atual Vila Hermosa. A conquista das terras altas maias, entre 1524 e 1526, foi marcada por campanhas militares decisivas. Em março de 1524, Pedro de Alvarado chegou a Guatemala à frente de um exército e infligiu uma derrota definitiva aos quiches, destruindo importantes cidades como Quetzaltenango. No mesmo ano, Luiz Marina alcancou a entrada de Chamula nas terras altas de Chiapas, mas foi recebido com uma chuva de flechas e água fervente. Os indígenas abandonaram a região, permitindo que os espanhóis avançassem e tomassem o estado. Em fevereiro de 1526, Pedro de Alvarado consolidou seu domínio no altiplano ocidental da Guatemala, saqueando templos e subjugando as populações locais. Em julho de 1525, seu irmão Gonzalo de Alvarado derrotou um exército de 5.000 guerreiros mão, abrindo caminho para a fundação da atual Guatemala. Um ano depois, Pedro de Alvarado invadiu Chiapas a partir da Guatemala. Em 1526, enviou 3 de seus capitães para conquistar Chiquimula de la Sierra, nas terras altas da Guatemala. No entanto, a região só foi completamente controlada pelos espanhóis em 1531-1532, após uma campanha liderada por Jorge de Bocanegra. A conquista de Yucatán, entre 1527 e 1528, teve início quando Francisco de Montejo, o Velho, foi nomeado adelantado da região pela coroa espanhola. Em 1527 chegou a Cozumel com 4 navios e 400 homens, sendo recebido em paz por Anaput, senhor da ilha. Jean navegou a Xelha, que rebatizou como Salamanca de Xelha, estabelecendo o primeiro assentamento espanhol na península. Diante da escassez de suprimentos e do clima hostil, Montejo ordenou que seus navios fossem queimados para evitar deserções. Conseguiu obter alimentos com a ajuda de um líder local e garantiu a cooperação de vários povos maias do nordeste de Yucatán. Os espanhóis seguiram para Acre, onde travaram uma batalha que resultou na morte de milhares de indígenas. Navegando para o sul, Montejo descobriu a baía de Chetumal e fundou uma colônia em Xamã, a atual Playa del Carmen. Após esperar em vão por seu lugar-tenente, Alonso de Ávila, enviado para explorar o interior da península, Montejo navegou até o sul de Honduras antes de retornar para se reunir com ele em Chacanputum. Em 1528, Montejo deixou Ávila no comando de Chacanputum e partiu para o norte da península, uma colônia espanhola no centro do México. Enquanto isso, a conquista dos Altos de Chiapas, entre 1527 e 1547, avançava sob uma política de reduções indígenas e concessão de encomendas. Em 1528, Diego de Mazariegos fundou a vila de San Cristóbal de las Casas, com o objetivo de estabelecer uma nova província na região. Os espanhóis aplicaram a estratégia de deslocar os nativos para povoados controlados, incentivando colonos a expandir o domínio sobre territórios ainda não conquistados. Em agosto do mesmo ano, os indígenas se rebelaram e cercaram o acampamento espanhol de Vila Real, isolado em meio a territórios celtales. Enfraquecidos pela fome, os espanhóis conseguiram romper o cerco e perseguir os nativos até as montanhas, onde travaram uma batalha que resultou em vitória para os conquistadores. Em 1531,
Pedro de Alvarado assumiu o governo de Chiapas e restabeleceu o antigo nome de Vila Real de Chiapa de los Espanhóis, consolidando o controle sobre a região. Em 1535, a cidade de San Cristóbal de los Llanos foi oficialmente renomeada como Vila Real, recebendo o título de Ciudad Real, um reconhecimento que reforçava sua importância como centro administrativo e militar da região. Esse ato simbolizava não apenas a consolidação do domínio espanhol, mas também a tentativa de apagar os vestígios das antigas estruturas indígenas, substituindo-as por uma nova ordem colonial. Uma década depois, em 1545, um evento marcaria profundamente a história de Chiapas, a chegada de Bartolomé de las Casas, acompanhado por 16 frades dominicanos, defensor incansável dos direitos indígenas. Las Casas buscava implementar uma abordagem diferente daquela imposta a Tintal. Sob sua influência, os nativos começaram a receber um tratamento menos violento, ainda que sob a sombra da conversão forcada. Os dominicanos, então, iniciaram um meticuloso trabalho de evangelização, documentando suas ações no que ficou conhecido como Visita de Chiapas, um registro que revelava tanto os métodos de catequização quanto as resistências enfrentadas. 2 anos mais tarde, em 1547, foi lancada a pedra fundamental do convento dominicano de Ciudad Real, uma construção que não apenas serviria como centro religioso, mas também como símbolo da presença espanhola na região. Convento, erguido em meio a um território ainda marcado por tensões, representava a tentativa de impor uma nova fé e uma nova cultura, mesmo que à custa da supressão das tradições locais. Mais de um século e meio depois, em 1695, as autoridades coloniais espanholas elaboraram um ambicioso plano para conectar a província de Yucatán ao território da Guatemala. A estratégia envolvia a invasão da selva lacandona, uma região inóspita e densamente povoada por grupos indígenas que resistiam ao domínio europeu a partir de 3 frentes distintas: San Mateo Estatán, Ocosingo e Cobán. O capitão Rodrigues Mazariegos, partindo de San Mateo Estatán com 50 soldados e 7 milícias indígenas aliadas, recrutou ao longo do caminho cerca de 2.000 guerreiros maias, formando uma forca considerável para adentrar o coracal da selva. Em fevereiro de 1695, as tropas espanholas deixaram suas bases e avançaram sobre a Lacandona. O grupo comandado por Mazariegos seguiu em direção ao nordeste da selva, enquanto outra expedição, liderada pelo presidente da Real Audiencia da Guatemala, Barrios Leal, marchava com reforços para consolidar o controle. Ao chegarem à região, os espanhóis atacaram a comunidade de Xol, rebatizando-a como Dolores de Lacandona. Ali, ergueram um forte e estabeleceram uma guarnição permanente, enquanto os frades iniciavam sua missão evangelizadora entre os povos locais. Um dos religiosos que acompanhavam a expedição, o franciscano Antônio Margil, permaneceu em Dolores até 1697, dedicando-se à conversão dos lacandones. Sua presença, porém, não impediu que a resistência indígena persistisse, mesmo diante das pressões militares e religiosas. No início do século XVIII, como parte de uma política de controle mais rígido, os choles da selva lacandona foram realocados para o Huetenango, as terras altas da Guatemala, em um processo que buscava desarticular suas redes de organização e facilitar a assimilação colonial.